Glória a Deus, louvado seja o Senhor pela condução deste culto até aqui. E também agora que ele seja louvado por meio da meditação na sua palavra. Amém? Apesar de diferentes, homens e animais possuem certas necessidades em comum. Nós podemos citar, talvez, 3 das principais, que são o alimento, a água e o descanso. O alimento, a água e o descanso. E é sobre a providência dessas 3 necessidades que eu quero meditar com você nessa noite. Para isso, eu peço que você abra a palavra de Deus no livro de Salmo, Salmo de número 23, versículo de número 2. Salmo de número 23, versículo de número 2. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no Salmo 23. Na mensagem anterior, irmãos e amigos, nós vimos que o Senhor, nosso pastor, ele promete que não vai deixar nada nos faltar. Não vai deixar faltar nada na vida daqueles que tomaram a decisão de se tornarem suas ovelhas. É o que nós encontramos no versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A partir de hoje, nós vamos começar a detalhar o que está incluído nessa promessa encontrada no primeiro versículo. O que exatamente Davi estava dizendo com nada me faltará? Do que Davi estava falando? É o que nós vamos começar a aprender a partir de hoje, o que está incluído na promessa feita no versículo 1. Na primeira parte do versículo 2, que é o versículo no qual nós iremos meditar hoje, diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Antes de continuarmos, vamos orar para que Deus nos auxilie, para que Deus nos ajude e para que a sua palavra nos alimente. Pai amado, Pai querido, eu agradeço, Senhor, por este culto até aqui. Senhor, os privilegiados somos nós, por te cultuar. Muito obrigado, Deus, e continua abençoando agora este momento de meditação na tua palavra, Senhor, para que seja um momento proveitoso de edificação para os nossos corações. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Lendo mais uma vez, na primeira parte do versículo 2 do Salmo 23, nós lemos: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. No hebraico, nós temos uma ordem um tanto quanto diferente da ordem que nós temos das palavras em português. No hebraico, a ordem é assim: em pastos verdejantes, ele me faz repousar. Em pastos verdejantes, ele me faz repousar. O que era o pasto para uma ovelha? O pasto para uma ovelha era tanto o lugar do alimento como do descanso. Porque logo após se alimentarem, as ovelhas bem alimentadas se deitavam alegremente em cima do pasto para poderem descansar. Então, alimento e descanso para uma ovelha eram coisas que sempre estavam ligadas. Tanto é que haviam condições sem as quais uma ovelha não conseguia descansar. Por exemplo, uma ovelha não conseguia descansar se ela estivesse sendo perturbada por insetos, por exemplo. Uma ovelha não conseguia descansar se ela estivesse tendo atrito com outras ovelhas. Olha que interessante. E, principalmente, uma ovelha não conseguia descansar se ela estivesse com fome. Alimento e descanso para uma ovelha está ligado, tem tudo a ver. Tanto é que as ovelhas, de vez em quando, ficavam apavoradas, ficavam com medo de alguma coisa. Acontecia muito, até com as ovelhas humanas, isso acontece muito. E o pastor, muitas vezes, quando ele percebia que uma ovelha estava amedrontada, sabe o que ele fazia? Ele pegava a ovelha com as 2 mãos
e ele virava o focinho da ovelha para a grama verde. E por incrível que pareça, muitas vezes, ao olhar para a grama verde, a ovelha se acalmava, a ovelha descansava. O problema é que nessa terra, onde Davi estava e onde Davi escreveu, não era muito fácil encontrar pastos verdejantes. Por boa parte do ano, os pastos eram secos. Então, para que pastos verdejantes fossem encontrados, um bom pastor tinha que trabalhar. Um bom pastor tinha que, primeiramente, ir atrás desses pastos. Mas, como eu disse, como não era fácil de encontrá-los, muitas vezes ele tinha que produzir esses pastos verdejantes. E como ele fazia isso? Primeiramente, ele procurava um bom terreno. E tendo encontrado esse bom terreno, ele procurava tirar desse bom terreno tudo aquilo que não prestasse, tudo aquilo que atrapalhasse. Logo depois, ele plantava bons grãos nesse terreno e depois ele aguava esse terreno. Então, quando uma ovelha repousava em pastos verdejantes, essa ovelha estava repousando sob o trabalho do seu pastor. Ela repousava não no trabalho que ela tinha feito, mas no trabalho que o seu pastor havia feito por ela. É por isso que Davi diz, na primeira parte do versículo 2, em pastos verdejantes ele me faz repousar. Porque era a responsabilidade do pastor encontrar esses pastos verdes, que não eram fáceis de achar. E se ele não encontrasse, era a responsabilidade do pastor produzir um pasto verdejante. Verdejante é a qualidade do pasto, não é um pasto seco que o pastor de Davi providenciaria para ele. Portanto, entregues a si mesmas, as ovelhas não sobreviveriam. As ovelhas morreriam de fome, porque por si mesmas elas nunca encontrariam um pasto verde. No máximo, elas encontrariam um pasto seco. Diferentemente dos bodes, as ovelhas são dependentes de um pastor para praticamente tudo. Elas não conseguem encontrar comida, elas dependem do pastor para encontrar pastagem, para providenciar abrigo, para cuidar dos médicos e até para ajudá-las no nascimento dos filhotes. Resumindo, então, as ovelhas praticamente não sobrevivem sem a ajuda do seu pastor. Nós encontramos uma ilustração bíblica disso naquele episódio, irmãos e amigos, no qual Jesus está sendo seguido por uma grande multidão. E chega um momento em que essa grande multidão não tem condições sequer de alimentar a si mesma. Não tem onde encontrar alimento para eles. E vocês sabem que os discípulos sugerem para o pastor Jesus: Jesus, está ficando tarde. Despede as multidões. Manda essas pessoas embora. Deixa que elas se virem, Jesus. Alimentar esse povo não é problema teu. É problema delas. Deixe que elas encontrem o que comer, Senhor. Muitas vezes, essa é a nossa atitude diante da necessidade do nosso próximo. Mas sabe o que o pastor Jesus faz? Ele faz as suas ovelhas repousarem em pastos verdejantes. O que é interessante é que um dos evangelhos realmente diz que antes de multiplicar os pães e os peixes, Jesus ordena que a multidão se assente
em relva, na grama. Olha que interessante. E logo após a multidão estar assentada, Jesus as alimenta. Jesus providencia alimento para elas. Jesus é o nosso pastor que nos faz repousar em pastos verdejantes. E nós vemos Jesus fazendo isso na nossa vida, não apenas em relação ao alimento material, como Jesus multiplicando pães e peixes. Nós vemos Jesus fazendo isso na nossa vida, também em relação ao alimento espiritual, providenciando alimento, providenciando força, providenciando palavra, providenciando doutrina, providenciando conselho, providenciando evangelismo. O que quer que a nossa alma precise, o nosso pastor providencia para nós. Ele é o nosso pastor. Mas, irmãos e amigos, existe algo que pastor nenhum, por melhor que seja, pode fazer no lugar das suas ovelhas. O que é, pastor? Descansar por elas. Um bom pastor providencia um pasto verde. Ele procura um até achar. Se ele não achar, ele produz um pasto, porque ele ama as suas ovelhas. Mas tem algo que nem o melhor pastor pode fazer por elas. Ele não pode obrigá-las a se alimentarem e descansarem. Ele providencia o pasto verde. Mas a partir daí, é com elas. Elas que têm que tomar a decisão de se alimentarem e de descansarem. Da mesma forma, é com o nosso pastor Jesus. O nosso pastor Jesus providencia para nós o melhor pasto que existe. E esse pasto se chama suas maravilhosas promessas. As promessas de Jesus são o pasto que nós precisamos para alimentar a nossa alma e para descansar o nosso espírito. Ele vai além e ele ainda diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele até convida, ele até chama. Mas nós só atendemos o convite dele, de ir até ele e de descansar nele, se nós quisermos. Essa é uma decisão que cada um de nós tem que tomar. Por isso eu pergunto: você já decidiu descansar no que o pastor Jesus tem providenciado para você? Na cruz ele disse: está consumado. O meu trabalho está feito. E o que agora ele diz é: descansa no que eu produzi para vocês. Descansa no que eu fiz para você. As minhas promessas podem te alimentar e te descansar. Você está nesse momento descansando em suas maravilhosas promessas? Davi é uma ilustração de alguém que, mesmo em meio a batalhas, a dificuldades, a guerras, decidiu descansar no Senhor. O Salmo de número 3, versículo de número 5. Fugindo do seu próprio filho, no deserto ele diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Alguma vez você já teve dificuldade de dormir por causa dos problemas que você está enfrentando? Os problemas que Davi estava enfrentando eram enormes, profundos. Mas mesmo assim ele diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. E quando chega no Salmo de número 4, verso de número 8, ele é ainda mais enfático. Ele diz: em paz me deito e logo pego
no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. O Senhor era o pastor de Davi, que o levava a pastos verdejantes, que o levava a repousar em pastos verdejantes. Isso nos leva à segunda declaração de Davi, acerca do cuidado do Senhor na sua vida. Voltando lá para o Salmo 23. Primeiro, Davi crê que o Senhor o faz repousar em pastos verdejantes. E na segunda parte do Salmo ele diz: leva-me para junto das águas de descanso. Como na primeira parte do Salmo, aqui também no original tem uma certa modificação. No hebraico está assim: para junto das águas de descanso, ele me leva. Eu tenho certeza, irmãos e amigos, que eu não preciso passar muito tempo para convencer vocês da importância da água nas nossas vidas. Nós sabemos que a maior parte do nosso planeta é feita por água. E não apenas o nosso planeta, mas o nosso corpo humano, nós sabemos que mais de 50% é constituído por água. Em se tratando de ovelhas, 70% do corpo de uma ovelha era constituído por água. Água é vida. Até mais do que alimento, água é vida. É por isso que é preciso ter muito cuidado com o jejum de água. Porque o jejum de alimento, o corpo humano pode aguentar até 40 dias. Mas o jejum de água é mais difícil, porque água é vida. O problema é que em determinadas épocas do ano, naquela região onde Davi estava, onde ele escreveu esse salmo, a água não era um item assim tão fácil de encontrar. Não era fácil encontrar água. Especialmente o tipo de água do qual Davi fala aqui. Você percebeu no versículo 2? De qual tipo de água Davi está falando? Leva-me para junto das águas de descanso. Em algumas versões, águas tranquilas. Águas de descanso são águas tranquilas. Águas tranquilas é o contrário de águas agitadas. Por causa de sua característica dócil, uma ovelha tem muita dificuldade de beber água em fontes agitadas. Ela não consegue, ela tem dificuldade. Elas só conseguem beber em águas tranquilas. E é por isso, irmãos e amigos, que Davi diz aqui que para junto das águas de descanso, o pastor o leva. Aqui, mais uma vez, nós vemos o trabalho árduo de um pastor. Por si mesmas, as ovelhas não encontram água cabível para beber. Elas não têm essa capacidade. Elas vão encontrar água suja, ou vão encontrar águas agitadas, impróprias para poderem beber. Então, sabe o que um bom pastor fazia? Ele procurava água potável para suas ovelhas. E quando encontrava água potável, se essa água estivesse agitada, sabe o que um bom pastor fazia? Muitas vezes ele fazia uma pequena represa para que as ovelhas pudessem beber águas tranquilas. Olha o trabalho, mais uma vez, do pastor. Interessante, irmãos. Além de providenciar água para o seu povo, muitas vezes o nosso pastor tem que acalmar as águas que ele providencia. Nós vemos um exemplo disso no episódio narrado por Mateus, em Mateus 8, 23 a 27, que diz assim: entrando ele no barco,
Seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Olha a tranquilidade de Jesus. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! Olha o pensamento humano diante da dificuldade. Acha que é o fim, acha que não vai ter saída, mesmo sabendo que Jesus está com você. Muitas vezes o pensamento é de desistir, que vai acabar, que Deus não vai me ajudar, que Deus não se importa comigo, o Senhor não está nem aí, nós vamos morrer e o Senhor está a dormir. Ele perguntou: por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. O bom pastor não apenas providencia a água, ele acalma as águas, para que as suas ovelhas bebam águas tranquilas. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os ventos e o mar obedecem Jesus Cristo. Mas aqui mais uma vez nós vemos o papel das ovelhas. Como eu disse, um bom pastor tinha um grande trabalho providenciando pastos verdejantes, mas ele não podia obrigar a ovelha a se alimentar e descansar. Da mesma forma, um pastor tinha muito trabalho providenciando, levando as suas ovelhas a águas tranquilas, para junto das águas tranquilas. Mas ele não podia obrigá-las a beber as águas que ele providenciou. Eu li, inclusive, esses dias, de um certo pastor que estava observando um rebanho de ovelhas descendo montanha abaixo, na direção de um rio de águas tranquilas. O pastor levava as ovelhas para um rio de águas cristalinas. Mas sabe o que acontecia no meio do caminho? Fêmeas teimosas, junto com seus filhotes, paravam em poças de água suja e bebiam água suja. O pastor querendo levá-las para águas puras, para águas cristalinas, para águas tranquilas, e as ovelhas teimosas, teimando em beber água suja que faz mal. O pastor pode conduzir, o pastor pode levar, mas ele não pode obrigar. Da mesma forma é com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos isso no Evangelho de João, capítulo de número 7. Evangelho de João, capítulo de número 7, versos 37 a 39, que lança luz sobre o que nós estamos vendo aqui. João 7, 37 a 39 diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, gritou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado.
Aqui também nós vemos um pastor providenciando água. O nosso pastor providencia água física para nós, mas ele vai além. Ele providencia águas espirituais, que aqui em João significa o Espírito Santo agindo, lavando, fortalecendo, regenerando o nosso ser. É isso que ele oferece, águas vivas, águas que tratam, que salvam, que transformam, que alegram o coração da ovelha. Mas ao mesmo tempo ele diz: quem quiser, venha. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Vir a Jesus significa crer em Jesus, confiar em Jesus, se entregar ao pastor Jesus. Nessa noite, eu queria convidar você a vir a Jesus. Eu queria convidar você a se alimentar de Jesus. Eu queria convidar você a beber de Jesus. Eu queria convidar você a descansar em Jesus. Talvez você esteja inquieto nestes dias. Talvez você não tenha conseguido descansar, preocupado, angustiada, temendo. Ei, ele já providenciou o pasto verde. O pasto verde são as suas promessas maravilhosas. Ele diz: crê no que eu te prometo. Crê no que eu fiz, faço e farei por você. Cabeça. E se essa for a tua decisão, diga para Jesus: meu pastor, nesta noite, eu decido ir a ti. Eu decido ser guiado pelo Senhor. Eu decido me alimentar da tua promessa, da tua palavra. Sim, a tua palavra é pasto verde. É pasto que dá descanso. Diferentemente das palavras dos homens, que geram guerra, a tua palavra gera paz. Eu decido beber de ti. Eu decido beber do teu Espírito Santo, o qual eu posso sentir agora mesmo. E por causa disso tudo, eu decido descansar no Senhor. Descansa no Senhor agora. Deixa Ele tomar de conta da tua vida. Deixa Ele fazer a vontade dEle no teu ser. Isso serve para você que ainda não havia se entregue a Jesus. Descansar em Jesus significa dizer: eu não consigo me salvar, mas eu creio que Jesus consegue. Eu confio nele como meu Senhor e como meu Salvador. Para você que já se entregou a Jesus no passado, descansar em Jesus significa dizer: esse problema que eu estava tentando resolver por mim mesmo, agora eu te entrego, Jesus. Agora é o Senhor que vai resolver, é o Senhor que vai tomar a frente, é o Senhor que vai me guiar, é o Senhor quem vai agir na minha vida. Não mais eu, mas o Senhor em mim. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por estas promessas. Obrigado, Senhor, pelas crenças de Davi, que elas se tornem também as nossas crenças, as nossas afirmações. Pai, que tenhamos fé para declarar que em verdes pastos o Senhor nos faz repousar. Agora mesmo, Senhor, neste instante, estamos deitados
sobre a tua palavra, estamos deitados sobre as tuas promessas, nos alimentando delas e ao mesmo tempo descansando nelas. Senhor, também queremos dizer, como Davi, que para junto das águas de descanso o Senhor nos leva. Ó Pai, nós cremos nisso. Para águas tranquilas o Senhor quer nos levar, não para águas agitadas, tumultuadas, Senhor, nas quais não há descanso, não. Leva-nos para junto das águas de descanso, das águas de repouso, das águas tranquilas, das águas do Teu Espírito Santo, que nos conforta, que nos consola, Deus, a cada dia. Pai, isso o Senhor não pode fazer por nós. O Senhor pode achar um terreno, o Senhor pode limpar o terreno, o Senhor pode plantar os grãos, aguar, preparar, oferecer, mas não obrigar. Essa é uma decisão de cada um de nós. Pai, ovelhas agora ouvindo esta palavra, parando em frente aos poços imundos, tendo diante de si águas cristalinas, profundas e tranquilas. Pai, que possamos dizer não para o pecado, não para o mundo, não para a carne, não para o diabo, e sim para o que o Senhor providencia para nós. Que sejamos ovelhas sábias, Deus, que não confiam em si mesmas, que não se estribam no seu próprio entendimento, mas que se permitem ser levadas para onde o pastor as quiser levar. É no nome dele que eu peço e agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus.